Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 ao 8. Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados, eu quero ainda fazer a leitura novamente, porém agora usando a versão NTLH. E aí eu vou pedir a gentileza de todos para que você acompanhe na sua Bíblia, que vai dizer assim na NTLH: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem. Eu quero falar sobre Jesus, nosso exemplo de cristianismo autêntico. O maior exemplo de um cristianismo autêntico não é Martinho Lutero, não é Calvino, não é Agostinho, não é qualquer outro expoente, não foi Paulo. Paulo não foi nosso maior exemplo de cristianismo autêntico. Pedro não foi. Enfim, o nosso maior exemplo de um cristianismo autêntico é Jesus Cristo, incontestavelmente. Esta carta, a carta aos Filipenses, foi escrita pelo apóstolo Paulo entre o ano 60 a 62 depois de Cristo. Inclusive, Paulo se identifica lá no início desta carta como sendo ele o autor da carta. Então essa carta, ela faz parte de um grupo de cartas que são chamadas de cartas paulinas, que perfaz aí um total de 13 cartas, e aí Filipenses está entre elas. Esta carta, ela foi escrita da prisão. Ela foi escrita da prisão quando Paulo estava preso em Roma. Estando lá preso, de lá, portanto, Paulo escreveu esta carta. Ele não escreveu somente a carta aos Filipenses da prisão, ele escreveu ainda mais 3 cartas, que são chamadas exatamente de cartas da prisão, dentre as quais está Efésios, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. E aí Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon são cartas paulinas, que são chamadas de cartas da prisão. A carta aos Filipenses também, no caso dessa carta especificamente, ela é conhecida como carta de alegria ou carta da alegria. Exatamente porque nesta carta a palavra alegria aparece 16 vezes no decorrer de seus 4 capítulos. Então veja que é uma carta pequena, de apenas 4 capítulos, e dentro desses 4 capítulos, dentre esses 4 capítulos, de todos os assuntos abordados por Paulo, um deles é a alegria. Então veja que Paulo está escrevendo da prisão, Paulo está preso e está falando de alegria. Tem que ser crente, amados irmãos.
não é verdade? E aí no capítulo 1, se não veja, no capítulo 1, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, é o que está escrito lá. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Os irmãos estão soltos, os irmãos estão livres, estão do lado de fora da prisão, cada um na sua casa, podendo livremente ir ao culto, ir ao templo. E Paulo está dentro da cadeia, dentro da prisão, não é? Orando com alegria e suplicando pela vida dos irmãos que estão lá fora. Vamos pensar nisso. Capítulo 2, versículo 28, falando de alegria. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, ou seja, que vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Então Paulo está dizendo: eu estou aqui orando com alegria por vocês, e estou pedindo a Deus para que vocês aí fora fiquem alegres, e quanto mais alegres vocês ficarem, menos triste eu vou ficar aqui dentro. A gente precisa aprender, não é? Capítulo 3, versículo de número 8: resta, irmãos meus, que vos regozijeis, que vocês se encham de alegria no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Eu vou continuar escrevendo a mesma coisa para vocês, vou ficar insistindo com vocês na mesma palavra, e isso é para dar para vocês segurança na fé, firmeza na fé. E aí Paulo vai dizer que vocês fiquem alegres por isso, não é? Capítulo de número 4, versículo 4, e alguns estudiosos vão dizer que esse versículo é o versículo chave da carta aos Filipenses, que vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em uma outra versão vai estar escrito assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os 4 capítulos dessa carta nos apresentam temas extremamente específicos que Paulo está abordando com aquela igreja. Se não, vejam que no capítulo de número 1, o assunto, a preocupação de Paulo a tratar com aquela igreja é o companheirismo e a unidade da igreja em defesa da fé. Então no capítulo de número 1, Paulo está dizendo para os irmãos: irmãos, procurem ser companheiros uns dos outros, se unam e saem em defesa da fé. Não aceite que ninguém mude a palavra de Deus, defendam a fé de vocês, sejam unidos e sejam companheiros uns dos outros, para juntos defenderem a vossa fé. Se alguém aparecer no meio de vocês com qualquer outra doutrina ou qualquer outra mensagem que não seja a que eu tenho ensinado para vocês, se unam e juntos, como companheiros na batalha, defendam a fé de vocês e a palavra de Deus. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre o exemplo de Jesus Cristo para um cristianismo autêntico, que é de onde nós estamos hoje extraindo a mensagem de Deus. Então no capítulo 2, Paulo está tratando sobre Jesus como sendo o maior exemplo para podermos ter uma vida cristã digna e aprovada por Deus. No capítulo 3, Paulo vai falar que vale a pena, o assunto que Paulo vai trabalhar é que vale a pena perder tudo por causa de Jesus Cristo. Se tem alguém, irmãos, por quem você deve estar disposto a perder tudo, até a sua própria vida, esse alguém é Jesus. Jesus foi quem disse que se alguém perder a sua vida por amor a Ele, você vai ganhar a vida eterna, você não vai perder nada. É como quem diz assim: se você entregar a tua vida por amor a mim, assim como eu estou entregando a minha vida por amor a você, pode ter certeza, o céu te espera. Você terá uma possessão eterna nos céus.
Porque onde eu estiver, você vai estar. Onde eu andar, você vai andar comigo. Onde eu me assentar, você vai se assentar comigo. Assim como eu estarei diante de meu Pai, você também vai estar comigo diante de meu Pai. Assim como eu serei coroado nos céus, eu também tenho uma coroa reservada para você. Assim como eu recebi um novo nome do meu Pai, também há um novo nome para você. Da mesma forma como eu recebi vestes brancas, também há vestes brancas para você. Da mesma forma como eu estou com um corpo glorificado, há um corpo de glória também para você reservado no momento do arrebatamento da igreja e na sua entrada triunfal nos céus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então vale a pena, é isso que Paulo está mostrando no capítulo 3 de Filipenses, que vale a pena perder tudo por Jesus, para depois também possuir tudo com Jesus. Vale a pena perder tudo por Jesus, para depois também possuir tudo com Jesus. No capítulo de número 4, Paulo vai falar que é possível vencer qualquer dificuldade estando em Jesus e com Jesus. Capítulo 1 de Lucas, versículo de número 37: porventura haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Se é verdade que não há nada impossível para Deus, muito menos para Jesus, porque Jesus foi quem disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quem está com Jesus não tem dificuldade. Quem está com Jesus pode ter certeza, sempre haverá uma saída. Quem está com Jesus sempre haverá uma porta. Quem está com Jesus sempre vai ter um caminho. Afinal de contas, Jesus mesmo é o caminho. Quem está com Jesus sempre vai ter, irmãos, providência de alimento, porque afinal de contas Jesus mesmo é o pão da vida. Quem está com Jesus, amados irmãos, não vai ter sede nunca, porque afinal de contas Jesus é a água da vida. Quem está com Jesus, amados irmãos, pode até estar no mundo das trevas, mas não andará em trevas, porque Jesus é a luz do mundo, e quem está com Jesus, ele brilha. É por isso que Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por quê? Porque nós estamos nele, ele é a luz, e quem está em Jesus brilha no meio das trevas. Glória a Deus. Quem está com Jesus nunca ficará cego, porque Jesus disse: eu tenho colírio. Eu tenho colírio. E Jesus é quem passa o colírio nos olhos. Pode até ser que tenha alguém aqui, ou alguém em algum outro lugar, que está cego fisicamente, mas estando em Cristo, os olhos espirituais estão muito bem abertos. E eu estou para dizer que pessoas que são cristãs, que têm a vida em Deus, escondida em Cristo, que são cegas fisicamente, que não podem ver o que nós estamos vendo a olho nu, elas estão vendo muito mais do que nós, pelos olhos do Espírito. Aleluia. Quem está com Jesus, é isso que Paulo está dizendo no capítulo 4, é possível vencer qualquer dificuldade estando com Jesus. Eu vou repetir, porque eu vejo isso como uma profecia. É possível, é mais do que possível vencer qualquer batalha, vencer qualquer dificuldade, vencer qualquer luta, vencer qualquer peleja, estando com Jesus. Se Jesus está com você, e você está com Jesus, se Jesus está na frente e você vai logo atrás, pode ter certeza, não tem demônio, irmãos, que impeça, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem oração contrária, não tem inveja que atrapalhe a nossa vitória, porque Jesus está na nossa vida e conosco e adiante de nós. A vitória sempre será daqueles que estão com Jesus. Envergonhados e confundidos sempre serão aqueles que andam, irmãos, a serviço do diabo. Por algum momento até pode parecer que o diabo está vencendo, que está conquistando, que está alcançando, que está tomando posse, por algum momento. Mas logo, logo Deus vai tomar a rédea, Deus vai tomar a direção, Deus vai tomar o controle, Deus vai tomar a frente e vai dizer, assim como foi para Satanás na condição de Jó:
você só pode ir até tal limite, porque a partir desse limite, quando Jó estiver no auge da prova dele, aí eu entro. Vai lá, Satanás, pode provar o meu servo. Eu te dou autoridade, eu te dou liberdade para provar o meu servo Jó. Mas você só vai provar ele até um limite, porque quando chegar no limite que eu estou estabelecendo, a partir daí é a minha glória, a partir daí é a minha revelação com ele. A partir daí ele vai ter experiência com o sobrenatural. Aí Jó, irmãos, ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus. E no capítulo 42, Jó vai dizer, depois da experiência, depois de ter contemplado a grandeza de Deus, Jó vai dizer no capítulo 42, verso 2 e 5: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora, depois dessa experiência, os meus olhos estão te vendo. Passe pela experiência dando glória a Deus. Se alguém aqui não tem prova, eu quero profetizar prova na sua vida em nome de Jesus. E se alguém aqui está em alguma provação, eu quero profetizar que Jesus está vindo aí para te fazer ver a glória dele no meio da prova. Toda aprovação que vem na vida do crente tem um propósito, tem uma razão do porquê. Nada acontece na vida de quem anda com Jesus por acaso. Nada acontece por acaso, meu irmão. E Paulo está dizendo no capítulo 4, no ensino do contexto do capítulo 4, que com Jesus tudo vai dar certo. Vai ou não vai? É na carta aos Filipenses que o Espírito Santo vai tratar de forma singular e ímpar uma das mais importantes doutrinas bíblicas, que é exatamente a encarnação de Jesus Cristo. E a doutrina da encarnação de Jesus Cristo está, irmãos, exatamente aqui nos textos que nós acabamos de ler. É dos versículos 5 ao 8 que Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, está tratando acerca da encarnação de Jesus Cristo. Jesus se esvaziando, Jesus deixando o seu lugar de glória, descendo a este mundo e assumindo a forma humana. E achado na forma humana, ele se humilhou a si mesmo. E se humilhando, nessa humilhação ele foi obediente, ele se submeteu, ele foi obediente até morrer. E a sua morte foi uma morte de cruz. Está muito bem tratado nos textos do capítulo 2, versículos 5 a 8, sobre o autoesvaziamento de Jesus. Eu vou pedir a todos vocês, meus queridos irmãos, que prestem bem atenção na colocação das palavras aqui nesta noite, porque tem muita coisa importante aqui para a sua fé cristã, para o seu progresso espiritual. Então veja que no capítulo, é exatamente do capítulo 2, versículo 5 a 8, que Deus, através de Paulo, vai tratar sobre o autoesvaziamento de Jesus. Jesus se esvaziou. Quando a gente lê nas Escrituras que Jesus Cristo auto se esvaziou, o que isso nos ensina? O que nós aprendemos com isso? Ele se auto esvaziou para quê? Para assumir a forma humana, condição na qual se submeteu à humilhação, sendo um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Muito bem. Quando alguém lê isso, escuta isso, quando a gente para poder refletir que Jesus se auto-esvaziou. Quando eu estava lendo isso aqui hoje, já li tantas vezes esta carta, estes versículos, já li várias vezes, já ministrei várias vezes mensagens aqui nesse versículo,
E hoje o Espírito Santo me conduziu por um pensamento. Olha só, pensa comigo, reflita comigo. Porém, antes de refletir, eu só vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Você acha que você é alguém? Você se sente ser alguém? Essa é uma pergunta. Agora pensa. Olha só a visão celestial. Jesus está assentado na glória eterna com o Pai. Jesus está ao lado de Deus. A Bíblia diz que há no céu coisas que o ouvido não ouviu e que os olhos não viu. E João no Apocalipse, quando vai falar de novos céus e nova terra, no caso a Nova Jerusalém, que ele começa a falar das ruas de ouro e de cristal, as 12 portas, os 12 fundamentos, em cada fundamento o nome de um apóstolo. A rua de ouro e de cristal são coisas, são colocações humanas para nos dar uma margem de entendimento daquilo que vai ser o céu, mas é algo muito mais além. Então veja comigo nessa noite, Jesus está deixando tudo isso. Jesus está deixando o trono. Jesus está deixando a glória no céu. Jesus está deixando o louvor que até então ele está recebendo dos serafins, dos anjos, do arcanjo. Jesus está agora deixando a presença do Pai, toda a sua glória nos céus, para aceitar um desafio que lhe foi imposto e que lhe foi solicitado pelo Pai, de descer dos céus, descer da glória, descer do alto para baixo. Fala para mim que é fácil descer de onde você está para baixo. Fala para mim que é fácil para você descer do seu patamar para se humilhar lá embaixo. Jesus desce da glória. Jesus sai do trono. Jesus sai do lugar de adoração. Jesus sai do lugar de glória. Jesus aceita se esvaziar a si próprio para assumir uma forma muito minúscula, muito inferior à qual ele tem nos céus ao lado do Pai. Porque Isaías vai profetizar dizendo que todas as nações da terra juntas são como uma gota de um balde, no fundo de um balde diante da face do Todo-Poderoso. Então Jesus aceitou se auto-esvaziar, deixou a glória dele, deixou o céu, deixou o esplendor, deixou a majestade, deixou lá toda aquela grandeza dos céus para descer a essa terra e se tornar minúsculo do nosso tamanho. Agora responda para Deus, responda para você mesmo, qual foi o mérito que nós pobres seres humanos pecadores tínhamos para Jesus fazer tudo isso? Jesus deixou a glória dele por sua causa, por minha causa. Os irmãos estão pensando nisso comigo? Você está refletindo nisso? O que é Jesus descer do céu, se esvaziar da sua glória, de tudo que ele tinha lá com o Pai, e descer à terra, e assumir essa forma tão pequena, tão frágil que é a forma humana. E além de assumir essa forma humana tão frágil, já não sendo tão suficiente, ele ainda se humilhou, sendo obediente. E essa sua obediência, essa sua submissão, ele fez isso, ele foi fiel a essa obediência até a morte. E a morte que ele sofreu, todos nós sabemos, foi a morte de cruz. Agora eu vou dizer para todos nós aqui nessa noite, se Jesus teve a capacidade
de se auto-esvaziar e descer do céu, deixar sua glória, deixar o seu lugar de esplendor, de majestade, sair da presença bendita e gloriosa do Pai, sair de diante de todo o aplauso, de toda a hosana, de toda a adoração dos santos anjos dos céus, para descer essa terra de pecado, se fazer homem do seu tamanho, do meu tamanho, e ainda ser obediente e ser crucificado numa cruz, por nossa causa. Eu quero saber quem é que está disposto também de se esvaziar aqui nessa noite, por amor a Jesus Cristo. Quem é o homem e a mulher aqui nessa noite que realmente tem capacidade de se esvaziar de si mesmo para poder descer do seu lugar de glória? O lugar de glória onde você está. Qual é o seu lugar de glória? É aquele lugar que você mais se apega. É aquilo onde o seu coração está mais preso. É aquilo que mais te interessa nessa vida. É aquilo que mais te chama atenção. É aquilo que você pode perder tudo, mas não quer perder isso. Quem é o homem e a mulher aqui que se desapega, que tem coragem de se, irmãos, de se esvaziar? Vocês estão percebendo a grandeza disso aqui nessa noite? Porque, irmãos, dizer que é crente é muito fácil. Dizer que é crente é muito fácil. Dizer que pertence à Assembleia de Deus, Ministério do Belém é muito fácil. Pegar a Bíblia na mão é muito fácil, gente. Dobrar o joelho é muito fácil. Dizer e proclamar o nome de Jesus é muito fácil. Falar em línguas, Deus concede por misericórdia. Profetizar é possível, Deus pode conceder por misericórdia. Agora o negócio é se esvaziar de si mesmo. É deixar de ser você para poder ser Jesus. É sair da tua zona de conforto para poder fazer a vontade de Deus. Olha só, Jesus saiu da zona dele. Estava confortável para Jesus ou não estava? Na glória, Alex. Ao lado do Pai. Fala para mim, é um privilégio para vocês aqui nessa noite sentar ao lado de um príncipe ou não é? Quando tem uma autoridade, uma pessoa famosa, imagina você sendo colocada para sentar ao lado de uma pessoa muito famosa. Imagina só você receber a liberdade de se assentar a uma mesa onde só tem gente famosa. Você não vai se sentir, não? Se colocar se tiver o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Veiga sentados à mesa, e de repente o pastor José Wellington chamar, falar assim: pastor Fábio, senta aqui do meu lado. Meu Deus, que coisa. Gente, vai ser algo assim extraordinário para mim. São coisas humanas. A gente se sente alguma coisa quando a gente sente ao lado de homens famosos. O que será que Jesus estava sentindo quando ele estava sentado ao lado do Pai? Como será que é sentar-se ao lado do Todo-Poderoso Deus? Qual é o sentimento? A minha alma está se elevando aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo me pegando pela mão e me levando às alturas por essa reflexão nessa noite. Qual é o sentimento, amados irmãos? Presta bem atenção. Olha para mim, por favor, um pouquinho aqui. Olha para mim. O que é que você sente no teu coração quando você está sentado nesse banco aí e você só sente Jesus passando do teu lado? O que é que você sente? Eu estou falando ele só passando assim do teu lado.
aquele calor espiritual que vem, te envolve, aquele poder sobrenatural que desce assim sobre a tua cabeça, aquela virtude divina que vai te pegando, que vai te envolvendo, vai mexendo com o teu corpo, a tua alma se quebranta, o teu espírito se enche de júbilo, você se sente abraçado, e aí você começa a ter visões celestiais. O que você sente quando isso acontece? Agora, eu estou falando só de um momento em que Jesus está passando. Agora imagina você assentado constantemente ao lado do Pai. Oh glória. Eu vou fazer uma colocação aqui, mas é uma colocação de uma análise puramente humana, para que a gente possa entender algo que aconteceu no céu. O mistério da encarnação é algo inexplicável. Como foi isso? Como que o Espírito Santo fez? Porque a Bíblia diz que Maria achou-se grávida do Espírito Santo, e o Espírito Santo colocou que semente no ventre de Maria? Me fala uma coisa: quando Maria achou-se grávida do Espírito Santo, a barriga dela, quando o Espírito Santo colocou a semente, a barriga dela já ficou grandona assim? O processo foi biologicamente natural. Você está pensando comigo? Foi biologicamente natural. Mas como que o Espírito Santo fez isso, presbítero Jefferson? Como é que o Espírito Santo pegou o todo-poderoso Deus, aquele aleluia, eu já estou chorando de alegria, minha alma está rejubilando, eu estou dando glória a Deus por dentro de mim aqui nessa noite. Quem é que pode glorificar Deus comigo nessa noite? Como que foi isso, Angélica? Como que aconteceu essa metamorfose, essa mudança, essa transformação? Como que isso aconteceu? Que mistério é esse? Cadê o cientista para explicar isso? Cadê os homens da NASA para explicarem isso? Cadê os homens mais sábios dessa terra para explicar esse mistério santo, esse mistério sagrado? Que qualquer um aqui que nunca foi em uma escola entende muito bem porque tem o Espírito de Deus na vida. Porque esse mistério se explica pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O Espírito Santo. Irmãos, eu vou falando assim de forma humana, de uma maneira muito humana, bem, né? Eu pensando aqui comigo, é uma conjectura puramente humana, né? Jesus chega e, presta atenção, eu vou falar novamente, é uma conjectura humana, é uma forma humana de pensar como a coisa se deu. O Espírito Santo está ali, e Jesus fala: Espírito Santo, estou aqui, pronto. E o Pai assentado só observando. E eu fico imaginando Jesus assentado ao lado do Pai, e o Pai: chegou sua hora, filho, está pronto, chegou o seu momento de descer. E o filho olha para o pai: sim, senhor, meu pai, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, pai, envia-me a mim, estou pronto, pai. Filho, se põe de pé. Sim, senhor, meu pai. O filho se põe de pé ali, e o pai sentado observando. Uma forma humana de imaginar como a coisa se deu, né? É algo que está além da nossa capacidade. Espírito Santo, envolve meu filho agora, envolve ele e diminui ele.
isso aconteceu? Os professores lá na FAESP já conseguiram explicar isso, Alex? Como que isso aconteceu? O Espírito Santo diminui ele até ele ficar do tamanho de uma célulazinha. Uma célulazinha pequena, lá no céu ainda na presença de Deus. Porque quem é que dá o Espírito para o homem? Quem é que dá o Espírito para o homem? Na presença de Deus. E o Espírito Santo, agora o Pai diz: pega agora o meu filho, essa célulazinha pequenininha, leva ela e põe lá dentro do ventre de Maria, dentro do... Lá vem o Espírito Santo descendo lá dos céus, Pai observando, Babachura Kumanahas, o Pai observando, os anjos também observando, porque eu acredito que os anjos participaram do momento e eles tinham consciência do que estava acontecendo no momento do alto esvaziamento e da diminuição de Jesus Cristo para descer a essa terra, trazido pelo Espírito Santo ao ventre de Maria. Lá vem o Espírito Santo descendo com muito cuidado, trazendo ninguém menos do que o Filho de Deus em forma de célula. E desce, está lá Maria. Quem sabe, eu não sei como Maria estava no momento, irmãos. A Bíblia não entra em detalhes onde ela estava, o que ela estava fazendo, se ela estava deitada, se ela estava orando, se ela estava no templo. Fato é que o Espírito Santo desceu, envolveu Maria. E aí quando o Espírito Santo envolve Maria, o Espírito Santo tem na sua mão, o Espírito Santo está por fora e está por dentro também de Maria. E aí ele vai lá e injeta ela e insere Jesus no ventre de Maria. E agora Maria está grávida de ninguém menos senão do Espírito do Deus vivo. Quantos podem glorificar a Jesus nessa noite? Maria fica grávida. Aí quando Maria aparece grávida, José, um homem de caráter, a Bíblia diz que José intenta deixar Maria. E quando José intenta deixar Maria, porque ele não sabia do que estava acontecendo, ele não tinha noção do que estava acontecendo, e para não difamá-la, ele intentou deixá-la. E quando ele pensou em deixá-la, o que é que aconteceu? O anjo apareceu para José: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Do Espírito Santo. Eu vou ter que terminar, amados irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos. Alguém aqui está recebendo alguma coisa de Deus nessa noite? Eu acredito que nós vamos ficar mais umas 3 terça-feiras só nisso aqui. Nós vamos continuar na próxima terça-feira. Eu vou ter que parar porque a hora já me pede para parar. Mas eu quero concluir essa primeira parte da mensagem simplesmente dizendo o seguinte: não queira ser grande, não queira ser egoísta, não deixe a soberba tomar conta do teu coração, não deixe ser arrogante, não se sinta melhor do que ninguém, e muito menos se comporte como se fosse melhor do que alguém. Vamos cumprir o versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses: de sorte que haja em todos vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus nosso Senhor. Nos nossos dias tem muita gente querendo ser o que não é, querendo ser grande, querendo aparecer. Mas aqui no Jardim Miriam, até aquele que é o grandioso se fez pequeno. Aqui no Jardim Miriam, o maior de todos é o pequeno entre nós.
Seja pequenininho na presença do eterno Deus. Aprenda a se esvaziar de você mesmo. Se esvazie de você. Se esvazie do teu ego. Se esvazie de você. Se esvazie de você. Saia da zona de conforto mais do que nunca. Pague o preço. Sofra, chore, sangre. Tudo isso por amor a Jesus, porque vai valer a pena. Eu não posso continuar mais, amados. Eu preciso parar. Eu não vou nem me arriscar a continuar, porque senão vai exigir que eu demande mais. Mas nós vamos parar por aqui. Esta noite nós viemos aqui simplesmente para entender que a gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto. Tá bom para você na zona que você está? Tá bom, não tá? Quem é que quer pagar o preço aqui, irmãos? Quem é que quer sofrer? Se alguém aqui, se de repente Deus levantar aqui, Thales, meu servo, eis que te digo, tu serás um pastor de ovelhas. Você pode dizer amém, varão? Pode dizer amém. Receba. Olha nessa tua força, varão valoroso. Ananias, vem cá, essa é para encerrar. Ananias, vai ali numa rua chamada Direita, vai na casa de fulano de tal, e lá você vai encontrar um homem por nome Saulo. Ele está orando, e numa visão ele viu que um homem chegava e impunha as mãos sobre ele, e ele era batizado. Vai lá, mas Senhor, Saulo, mas não é o perseguidor, não é o homem que cooperou para a morte de muitos dos teus servos? Vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido, e importa ele saber o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Irmãos, não pense que você vai chegar no céu pisando em rosas, porque o céu não é para homens e mulheres de pés delicados. Os céus é para homens e mulheres que levam consigo cicatrizes da batalha. Os verdadeiros heróis da fé são aqueles que chegam no céu com alguma marca por amor ao Evangelho. Não aceite chegar no céu sem marca. E Paulo vai dizer: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Estamos de pé na presença de Deus.